mesmos que estamos à frente das coisas de Deus e agimos do nosso jeito. E fazemos com que as pessoas achem que nós somos o dono da verdade. E nós esquecemos que quem é o dono da verdade é o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por cada um de nós. Então é muito fácil a gente ler a palavra de Deus e falar assim: ah, mas está falando das pessoas de antigamente, está falando dos padres que tem que tomar cuidado, dos pastores, dos seminaristas, mas não. A palavra hoje vem falar, é direcionada a cada coração que está aqui hoje, a cada pessoa que se coloca a ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado, de acordo com o que a palavra diz e de acordo com o que nós pregamos e testemunhamos essa mesma palavra. Olha só, quantos argumentos que falam desses falsos doutores? Fazem escândalos, banqueteiam-se sem pudor e saciam a si mesmos. Árvore 2 vezes morta. Isso quer dizer o que? 2 vezes morta. Quando a gente morre, a gente vai ter o julgamento, não vai? Aí a partir da primeira morte, o que a gente vai ver? Se a gente vai adquirir a salvação ou a morte eterna. 2 vezes morta é aquele que não tem mais salvação. Essas pessoas estão sendo comparadas com árvores de fim de outono, 2 vezes mortas que não têm salvação. E quantas vezes somos essas pessoas? Deus está nos alertando que quantas vezes nós agimos como essas árvores de outono, que não dão frutos, que está seca, que está sem folha, que está sem vida. E Deus vem nos alertar hoje, porque esses falsos doutores eram esses adjetivos que eram atribuídos a eles. Árvores 2 vezes mortas, sem salvação, nuvem sem água. Porque nuvem sem água é nuvem que, onde o vento vai, ela vai para todo lado, para qualquer lugar. E quantas vezes nós estamos aqui toda terça-feira, todo domingo, todo sábado, bebendo da água viva do Senhor, mas parece que essa nuvem está furada, parece que passa direto, parece que nós não cansamos de beber dessa graça e continuar vazio. Nós temos que tomar posse da graça de Deus. Então, quando eu disse que a graça de Deus está sendo derramada desde o início desse grupo de oração, eu não sei se vocês entenderam, eu não sei se vocês acolheram isso. Eu não sei se vocês estão sentindo o mesmo que eu estou sentindo desde o início desse grupo de oração. Então, que possamos tomar posse da graça de Deus. Que possamos não ser estrelas errantes reservadas à escuridão das trevas para toda a eternidade. Porque nós somos essas estrelas, nós somos essas nuvens, nós somos essas árvores. Mas quem faz a diferença é o seu querer. O poder é de Deus, mas é o seu querer. Quantas vezes você vem aqui e volta do mesmo jeito para casa? É a vontade de Deus? Não. De forma nenhuma. Então, é necessário o quê? A gente abrir o coração e tomar posse da graça de Deus. Porque Ele nos ama tanto, que Ele está fazendo a cada um de nós. É o Espírito Santo que age, é o Espírito Santo que nos dá a graça de perseverar. E aí, mais para frente, eu fui pegando algumas passagens e fui pegando exemplos de árvores frondosas cheias de frutos, de árvores que estavam secas, mas com o poder de Deus, com a graça de Deus, com o querer dele, com a disposição de cada um deles, se colocou a caminho e se encheu da graça de Deus. Mateus, o que Mateus estava fazendo quando Jesus passou por ele? Estava cobrando impostos, estava vivendo a sua vidinha normal. E Jesus muitas vezes já chegou até você e já fez esse convite. Muitas vezes a gente pensa assim: ah não, o Espírito Santo vai chegar, vai ser derramado sobre mim, e eu vou tremer todo, e eu vou virar de cabeça para baixo, e a gente pensa assim: não é assim que Deus age. Deus está em você, o Espírito Santo é derramado, derrama graça em você, só que depende de você. Depende de você abandonar o seu eu passado e tomar a frente, seguir em frente. Mateus fez isso. André, Pedro fez isso. Os pescadores estavam pescando, estavam levando a sua vida normal, mas eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Essa é a diferença. Nossa Senhora era uma menina
frizinho aqui, Senhor. Ela sabia que ia acontecer, a forma que ia acontecer, o anjo desenhou para ela, escreveu para ela, ó, você vai passar por isso e isso. Não. Só falou que ela ia ser mãe do Salvador. E ela se pôs a caminho. E quando o arcanjo Gabriel falou assim, e a sua prima Isabel está grávida, e ela já se pôs a servir o Senhor. Numa pregação esses dias, a mulher falava, uma pregadora falava assim, que nos estudos falava que Nossa Senhora andou mais ou menos 150 quilômetros a pé para ajudar Isabel. E quantos de nós não temos coragem de ir no nosso vizinho? Quantos de nós não temos coragem de visitar a nossa família, que é na mesma cidade? Os nossos irmãos de comunidade, quantas vezes fala pelo grupo de oração e a gente não fica nem sabendo por quê. Ele fica doente, ele vai internado, ele quase morre, ele volta para o grupo de oração e a gente não fica nem sabendo. Então que a gente possa ser imitadores dessas pessoas que dizem sim. Mas só que a gente tem que sair do nosso comodismo. E nesse caminho, quando a gente fala se pôr a caminho, vai ser um caminho largo, vai ser um caminho cheio de flores, vai ser uma estrada reta, sem problemas, sem pedregulho, sem buracos. Não. Nossa Senhora andou 150 quilômetros. Imagina o que ela encontrou pelo caminho. E imagina o que a gente vai encontrar pelo caminho quando a gente se pôr a caminho com Cristo. Dificuldades virão, mas o que a gente tem que ter é a servidão e o amor a Deus, e a certeza que Deus está conosco onde quer que Ele nos envie. E quantos de nós estamos parados, estagnados, paralisados, por dúvida, por medo, por fraqueza? A fraqueza é humana. A fraqueza é humana, isso a gente tem que entender. A gente tem aqueles momentos que a gente está com tudo na fé, mas tem aquele momento que a gente está desanimado. Tem aquele momento que a gente não tem força para abrir a boca e louvar a Deus, agradecer e pedir e clamar. Mas a gente não pode deixar de dobrar os nossos joelhos e clamar esse Deus que tudo pode na nossa vida. Então a diferença entre esses servos, os fariseus, essas pessoas de antes, essas árvores secas, essas nuvens vazias, nós temos que nos encher de Deus, e é para isso que a gente vem à casa do Senhor, para se encher de Deus. Se a gente está continuando do mesmo jeito, se a gente continua vazio, se a gente continua seco, o que vai acontecer? O que a palavra de Deus nos fala com a árvore seca? Para que ela serve? Apenas para ser queimada. Não tem serventia para nada, se não for para ser queimada. Então, se a gente veio aqui, é para se encher da graça de Deus, e que a gente não saia daqui do mesmo jeito que a gente entrou. Você que já veio com a graça de Deus, que saia daqui transbordando. Você que se acha incapaz, você que acha que você é seco, você vai sair daqui em nome de Jesus transbordando da graça de Deus. Amém? Amém. Toma posse, porque ninguém é incapaz. Jesus escolheu a todos nós que estamos aqui, Jesus escolheu, com todo carinho, todo amor, e Ele quer fazer de você canal da graça, onde quer que você vá, mas que a gente saia do nosso comodismo, porque dentro de nós, irmãos, nós temos um lobo e um cordeiro. Aí você me pergunta, qual que é o mais forte? Quem que você está alimentando? Quem que todo dia você dá um pouquinho de alimento? O lobo ou o cordeiro? Porque se for o lobo, você vai estar servindo o mundo. Você está se enchendo de coisas negativas. Seus olhos vê coisas negativas, seus ouvidos se enchem de coisas negativas, o ambiente onde você vai é coisa negativa. Agora, se você alimenta o cordeiro, você ora, você clama a Deus, você adora o Senhor, o seu tempo maior é para Deus. E a gente tem que tomar muito mais cuidado também, meus irmãos. Eu falo para vocês e para mim também, a gente tem que tomar muito, muito cuidado com o leão. Mas não é o leão que ruge ao redor de nós, é o leão que está dentro de nós, que diariamente está tentando prevalecer, que é o nosso eu.
Porque muitas vezes, um dia o padre pregou aqui, eu me lembro muito bem da pregação dele, quando ele dizia assim, que tudo a gente coloca a culpa no inimigo. Mas quantas vezes o maior inimigo da gente somos nós mesmos? Que às vezes a gente deixa de fazer a vontade de Deus e fazer as nossas. Aí é onde a gente vai se enfraquecendo, e dali a pouco a gente não tem forças mais para seguir a vontade de Deus. A gente não consegue ouvir mais a palavra de Deus. A gente não consegue entender tudo que Deus está nos dizendo. Então, o que aconteceu com esses servos? Maria, Mateus, André, todos os discípulos, todos os servos de Deus, eles ficaram próximos. Mais um exemplo é sogra de Pedro. Jesus chegou à casa de Pedro porque a sogra de Pedro estava com febre, acamada. E naquela época, a febre era tida como impura, ninguém chegava nem perto. E Jesus foi até ela e tocou e curou. E o que ela fez? Logo em seguida, ela pôs a servir. Então, esse é o segredo: se colocar a serviço de Deus. A perseverança, aí está a chave, está o segredo que Deus vem nos revelar nessa noite. Se põe a servir a Deus, porque as nossas fraquezas muitas vezes está por quê? Prevalecem em nós por quê? Porque nós servimos todos e tudo, menos a Deus. Amém? Que possamos tomar posse da graça de tudo que o Senhor derramou nessa noite, de tudo que Ele nos concedeu a cada um de nós. Não foi a mim, não foi só a meia dúzia, foi a cada um. Que possamos voltar para a nossa casa e não se preocupe. Não se preocupe, porque assim como Maria, quando ela foi escolhida, Deus não chegou para ela e falou: sua vocação é essa. Se põe a servir, porque em adoração o Espírito Santo vai te revelar o que Deus vai fazer com